Meus queridos, hoje a gente começa, como eu falei, uma nova sequência da EBD. E nessa sequência, a gente vai retomar, na realidade, uma lição que nós já fizemos. Eu não sei se alguém aqui se lembra dessa lição. Faz muito tempo, é lá pelo ano de 2018, 2017, que a gente começa a falar sobre uns aos outros. Tinha até uma revista da Escola Dominical, que tinham algumas lições, e nós vamos, exatamente por ser esse ano, o ano da unidade que Deus colocou no coração do nosso pastor, a gente vai trazer novamente alguns assuntos dessa lição. São 6 assuntos, 6 aulas que nós vamos falar sobre uns aos outros. E hoje, a aula de hoje é sobre o cuidado. Cuidai um dos outros. Ok? A Bíblia Sagrada, a gente vai ver aí na introdução, que ela fala muito sobre essa questão de uns aos outros. O nome disso é mutualidade. Ou seja, somos mútuos. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu amo você, você me ama. Eu te perdoo, você me perdoa. Uns aos outros, mutualidade cristã. O texto base deste domingo desta lição: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ok? 1 Coríntios capítulo 12, o verso 25 e o verso 27. Nosso alvo hoje é compreender o que a Bíblia Sagrada ensina sobre o cuidado mútuo entre os irmãos, mostrar interesse, o sentimento que nós devemos sair daqui, é o interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro do corpo. As pessoas estão bem, as pessoas estão caminhando de forma saudável. Esse deve ser o nosso sentimento, o que gera a nossa preocupação, se as pessoas estão bem. É isso que a gente precisa estar saindo daqui com esse sentimento. E a ação é a posição, aceitar a posição e função de cada membro, que cada membro recebeu de Deus para o ministério, porque cada um de nós temos uma função dentro do corpo. O texto que nós acabamos de ler, só voltando ele aqui, vai falar sobre, desde o versículo 12, se não me falha a memória, vai falar sobre o corpo e os membros, a diferença entre os membros e a importância de todos os membros, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que existem membros que nós o classificamos como mais vergonhosos, mas às vezes nós damos a maior ênfase exatamente a eles. Claramente, o apóstolo Paulo estava falando dos órgãos sexuais, que ficam bem escondidos, mas quando não funcionam, misericórdia, Jesus, os crentes. Não é verdade? Não é verdade? Então, você percebe que todos os nossos membros são importantíssimos. E cada um tem a sua função. Isso que nós vamos trabalhar hoje e que Deus nos ajude nessa caminhada, tá? As próximas aulas, próxima sequência será uns aos outros, como a gente já falou, foi abordado alguns anos atrás e a gente está voltando novamente porque fazemos aqui, estamos no ano da unidade e nós vamos trabalhar com esses 6 tipos de mutualidade cristã. Cuidai uns dos outros hoje. Semana que vem, sujeitai-vos uns aos outros. O que é essa sujeição? Vamos entender isso. Sede servos uns dos outros. Uma coisa é sujeição e outra coisa é serviço. Muito interessante. Levai a cargas uns dos outros. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer isso? Está lá em Gálatas capítulo 6. Um versículo ele diz: levai as cargas uns dos outros, é o versículo 2. E no versículo 5 ele diz: cada um deve levar a sua própria carga. Que é isso, Paulo? Você acabou de falar uma coisa, está dizendo, não. Vamos entender o que é levar carga.
Sede mutuamente hospitaleiros. A nossa igreja está se destacando, ou se aprimorando, talvez essa seja a melhor palavra, em sermos hospitaleiros. Nós gostamos de receber as pessoas no nosso templo, na nossa igreja, na nossa casa, de tal maneira que nós distribuímos a nossa igreja em várias outras casas. Não é isso? Isso que é o grupo de conexão. Porque nós gostamos de receber as pessoas. Sede mutuamente hospitaleiros. E terminamos com o tema: sede benignos, bondosos uns para com os outros. Aí você percebe que parece que está todo mundo muito misturado, as coisas muito próximas, mas existem significativas diferenças entre cada uma delas, e essas próximas 6 semanas nós estaremos falando acerca disso. Amém, queridos? Vamos então à nossa aula? Uma das essências da unidade é a mutualidade, uns aos outros, onde cada membro do corpo abençoará o outro e também será abençoado. Essa que é a essência do Evangelho. Se lembra do capítulo 13 de João, quando Jesus começa a conversar com seus discípulos na última ceia? Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Antes de Jesus falar tudo, Jesus faz uma coisa. O que ele fez? O que Jesus fez? E abençoou. Estão ainda, né, num processo de acordamento. O que Jesus fez? Capítulo 13 de João. Vou orar por vocês. Aluno de escola dominical tem que responder. Pá! Jesus do quê? Isso. Jesus lavou os pés dos caras. Lavou os pés dos discípulos. E o que ele disse depois de lavar os pés? Da mesma forma que eu fiz com vocês, fazer isso uns aos outros. Percebeu? Jesus, quem dá o maior exemplo de mutualidade é Jesus de Nazaré. É uma característica primordial da igreja, porque igreja, irmãos, é lugar onde todos têm tudo em comum. Atos 2, 44. Ainda a guisa de introdução, a expressão uns aos outros aparece cerca de 50 vezes no Novo Testamento, irmãos. Misericórdia, né? Não se trata de uma sugestão de Deus. Se trata não é uma possibilidade, não é uma ideia, não é uma sugestão, é uma identidade do cristianismo. Uns aos outros é ser cristão. Aqui não existe, a gente ouve muito essa expressão por aí. Você só quer, vem a nós, mas ao vosso reino nada, né? Já ouviram isso? Utilizando lá o Pai Nosso. Aqui não existe isso. Você recebe, mas você doa. Ninguém é tão rico que não precise de nada. E ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Por isso que aqui todos recebemos e todos entregamos. Ontem nós estávamos aqui no evento da escola dominical, junto com o Ministério de Jovens. Foi algo muito, muito marcante. Se a mensagem de ontem ela foi gravada, mas se ela for ao YouTube, por favor, assista. Em nome de Jesus, assista. Para você ter um choque de realidade. Porque quem trouxe a palavra foi o pastor Ulisses Torres, foi professor no nosso seminário durante algum tempo. E ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Del Castilho. Ele trouxe as experiências dele, falando sobre como ele foi resgatado. E ele fez da vida dele um propósito de resgatar as pessoas como ele um dia foi resgatado. Então, essa essência do Evangelho, irmãos, ela é a nossa identidade. Uns aos outros. Uns aos outros.
Então, eu preciso tanto de oração. Jesus, eu estou sofrendo tanto. Senhor, saiba que alguém vai ajudar você. Mas ao mesmo tempo que você está sofrendo, você também tem possibilidade, mesmo no meio do sofrimento, de ajudar alguém. Porque a nossa essência é uns aos outros. Que esqueça disso. Isaías 41, verso 6, texto maravilhoso, né? Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Vamos mais. Dividi a aula em duas partes, uma teórica e outra prática. Na teórica eu vou tentar ser um pouco mais rápido para a gente se debruçar mais na parte prática, tá bom? A parte teórica, primeiro eu quero falar sobre a etimologia da palavra cuidado, de onde ela vem, o que significa, tá bom? Ela, no original grego, ela tem duas expressões para falar sobre cuidado. Primeiro é epileomai, tá? Que quer dizer cuidar com atenção, se ocupar de. Palavra do bom samaritano. Ele cuidou dele. Esse cuidou é epilemoi, tá? Ele cuidou, ele teve atenção, ele gastou tempo, ele investiu dinheiro. Foi isso que o samaritano fez? O bom samaritano? Bom, contém a ideia de se envolver, gastar tempo, dinheiro, energia. Outra palavra é merinal. Merinal significa estar ansioso, mas olha a ansiedade. Ansiedade por solicitude. O texto ali, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Significa esse lançar é merimal, ou seja, eu estou levando o que eu estou solícito ao cuidado de alguém. É só que interessante, irmão. Deixa eu tentar pegar aqui a profundidade. Ao mesmo tempo que eu cuido, que eu perco tempo com uma pessoa, que eu ajudo alguém, que eu invisto grana para abençoar uma pessoa, ao mesmo tempo, as minhas ansiedades eu lanço aos cuidados de outra pessoa. Sensacional isso na Bíblia. O cuidado na Bíblia, ele é mútuo. Porque assim como eu cuido de você, eu também serei cuidado por você. É por isso que nós lançamos as nossas ansiedades ao Senhor. E Ele usa pessoas para nos ajudar nas nossas ansiedades. Que você seja esse ajudador quando as pessoas precisarem se acalmar e que você seja esse ponto de equilíbrio na vida delas. Você está entendendo isso? Coisa linda, né? Não sei se vocês conseguiram captar essa beleza do texto e do texto grego, né? Que o Novo Testamento é escrito em grego e às vezes no nosso idioma a gente passa por cima. A gente não percebe essas nuances, né? Por isso que às vezes, em alguns momentos como esse, na escola bíblica dominical, no seminário, a gente vai descer mais ao original. Segundo, a gente já falou na introdução, vamos retomar a identidade cristã. Primeiro, estou falando sobre etimologia, e a segunda parte mais teórica é essa identidade. Jesus de Nazaré, na última ceia, ensinou aos seus discípulos um novo mandamento, que traduz o significado de ser um seguidor de Cristo. O amor envolve cuidado. Olha só o que Jesus disse. Um novo, último, antes da gente falar, eu estou aqui, gente, eu estou vendo piscar aqui, né? A luz. Eu não sei se é algum problema da luz ou se é efeito mesmo. Senhores, eu fiquei impressionado. Há 3 semanas, onde eu trabalho, uma aluna começou a desenvolver problema de epilepsia, né? Isso foi até uma novidade para a família. E
ela é estimulada por causa da luz que pisca. Aconteceu isso dentro de sala de aula, a luz começou a ficar assim. E a menina entrou em crise. Né? Eu não tinha ideia que essa luz, né, dessa forma, ela acarreta isso. Eu não tinha ideia disso. Né? Então, só para, desculpa aqui o parênteses, né, de professor, mas para ensinar, se você tem alguém que conhece, às vezes na família, né, muito cuidado com essas lâmpadas que ficam piscando, porque isso pode gerar alguma coisa. Tá bom? Muito bem. Jesus disse, um novo mandamento nos dou. O que acontece no capítulo 13 ao capítulo 17 de João? Ineditismos de Cristo. Jesus fala coisa que ninguém falou antes. Jesus espera aquele momento. Por que Jesus espera aquele momento? Porque é o momento final também. Mas porque durante 3 anos, Jesus foi mostrando com a vida dele o que ele ia falar naquele momento. Não é só uma questão de falar na última hora. Não vou ter mais tempo, vou ter que falar agora. Não foi por causa disso. Jesus falou naquele momento porque ele havia ensinado aos discípulos aquilo. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus nos ensina a sermos, em primeiro lugar, agentes, para depois sermos didáticos. Deixa eu tentar explicar. Primeiro a gente faz, depois a gente fala. Uau! Está entendendo isso? Você quer falar para uma pessoa sobre amor? Primeira coisa, ame essa pessoa. Depois de você amá-la, aí você pode falar sobre o amor, porque ela já viu o amor refletido nas suas atitudes. Jesus era perfeito, ele é o professor dos professores. E aí Jesus chega para os caras e fala, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Vocês aprenderam os 10 com Moisés, que se resumiram em 2. Agora eu estou dando um novo mandamento. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O referencial não é mais a lei. Referencial não é mais Moisés. O referencial agora sou eu. Vocês vão ter que amar como eu amei vocês. Está entendendo? E que também vós, uns aos outros aí, uns aos outros vos ameis. E aí vem o 35, que eu acho a bomba atômica do Evangelho. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós somos conhecidos por Igreja de Jesus, não é pela nossa teologia, não é pela nossa música, não são pelos nossos templos, não é pela nossa liturgia. Nós somos conhecidos como igreja, é pelo nosso amor. Porque se não houver amor, não adianta ter culto, irmãos. Não adianta ter culto. Isso aqui, ceia, slide, coral, se não tiver amor, como diz o apóstolo Paulo, é sino que tine, é lata vazia. É isso? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Terceiro, a gente está falando primeiro, o pessoal que está chegando. Hoje nós estamos falando sobre uns aos outros, e a lição deste domingo é cuidar uns dos outros. E eu estou dividindo a lição em uma parte prática e uma parte teórica. E primeiro eu estou falando da teórica, e aqui eu acredito que a gente encerra a parte teórica falando sobre corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Primeiro eu falei da etimologia da palavra cuidado no Novo Testamento, da origem dela no grego, são 2 palavras. Falei sobre a identidade, nossa identidade é o amor. E se tem amor, tem cuidado. Se tem amor, tem perdão. Se tem amor, tem compaixão. Se tem amor, tem envolvimento.
E o terceiro, somos corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ensinou sobre os dons espirituais, fez uma comparação entre dons e o corpo, exatamente o versículo que nós colocamos no primeiro slide. Fez uma comparação entre dons e o corpo, porque assim como existem diversos dons, também existem vários membros do corpo e todos são úteis. A gente já falou sobre isso, até brincamos um pouquinho, que na realidade não tem brincadeira nenhuma naquilo, né? O nosso organismo, instintivamente, protege os órgãos mais vulneráveis. Você sabe que você tem costela? Por que a gente tem costela, irmão? Claro que é para sustentar o corpo. Mas ela podia estar em outros lugares. Por que ela está só aqui? Porque aqui, irmão, tem pulmão. Aqui tem coração. Aqui tem fígado. Então ela está protegendo. Perfeito? O nosso corpo instintivamente protege. Quando você machuca alguma coisa, quando vai lá na manicure e tira um bife, e aí vai o irmão como o Luiz Cláudio, que gosta de apertar a mão, de balançar, o que você faz? Na hora, instintivamente. Porque você está protegendo a mãozinha. O corpo faz isso. O corpo protege as partes mais vulneráveis e cuida para recuperar as doentes. Por que você sente sono depois de comer? É porque eu comi muito. Porque o alimento está lá no estômago. E o que acontece? Tem que fazer as trocas. E o sangue que se concentra na nossa cabeça, ele vai, não sai da cabeça todo, mas uma parte muito considerável vai para os órgãos aqui do estômago. Para quê? Para que essas trocas sejam feitas mais rapidamente. E por isso que sai o sangue do cérebro, daquela madornazinha. Irmãos, o nosso corpo mostra o cuidado. E nós, como corpo de Cristo, nós precisamos mostrar o cuidado. Olha só o texto de 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Ok? 1 Coríntios 12, 26, que texto forte, que texto desafiador, um dos grandes textos da Bíblia que nos desafia. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A gente já ouviu algumas vezes, e eu concordo com essa expressão, que sofrer com os que sofrem é mais tranquilo. O negócio é se alegrar com os que são honrados. Porque o espírito da inveja parece que quer nos alcançar nesse momento. E aí quando tu vê o cara passando num concurso público que você tentou durante 10 anos e não passou, abençoou o cara e não me abençoou. Mas o texto diz que nós vamos sofrer com os que padecem, mas nós vamos nos alegrar com a vitória do nosso irmão. Uma vez eu conversei com uma pessoa que estava tentando ter filhos por anos a fio. E nunca veio a criança. E as pessoas que essa pessoa aconselhava, cuidava, a maioria tinham tido filhos recentemente. E ele discipulando mamães e papais, quando ele e a esposa estavam tentando inseminação artificial e não dava certo. Não sei se você já andou por esses ambientes de inseminação e já viu quanto custa um negócio desse. Papo de 15, 20, 30 mil reais para se fazer. E a pessoa fez alguns. Não deu certo. E Deus coloca ele do lado para aconselhar e cuidar de gente que está tendo filho a dar com pau. Aleluia. Alegrar com os que se alegram. Mesmo você não tendo muito motivo.
Forte isso na Bíblia, né? Muito bem, queridos. 9:27. Consegui, eu acho. Vamos tentar esses últimos 30 minutos falar da parte prática, que nos interessa, o dia a dia, o que vai fazer a diferença para a gente. Bom? Primeiro, eu acho que eu coloquei 4 ou 5 pontos que eu quero estar compartilhando com os irmãos. Primeiro é o cuidado aos fracos na fé. Fracos na fé. O que é fraco na fé? É isso aí, é fraco na fé. O que é ser fraco na fé? É o abençoado que está fundo, está raso. Está bem, está ruim. É o crente que possui bipolaridade espiritual. Conhece o bipolar? Não sei não. Esse é o fraco. Alguns chamam o fraco de mala. E é uma mala mesmo, irmão. Porque, cara, tu acabou de ser abençoado. Não, irmão, tem sido na minha vida, tu não sabe. Aí tu fez, Jesus, eterno, o que eu vou fazer? Você vai cuidar dele. Cuidar dele. Jesus contou a parábola da ovelha perdida e nos ensinou que devemos procurar, cuidar dos que se perdem e se encontram fracos para que eles retornem para o aprisco. Cuidar. Cuidar. Deixa eu aqui, em alguns minutinhos eu vou aqui. Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia, irmãos? Onde está essa parábola da ovelha perdida? Em que texto? Em que livro e que capítulo? Abençoa, Jesus, a tua igreja. Fala para mim. Isso. Isso o quê? Lucas, abençoa teus servos, vai dando sabedoria, vitória. Capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas fala só de uma coisa. São 3 parábolas, mas falam da mesma coisa. Pessoas, né? No caso, pessoa, né? Uma pessoa só que foi o filho pródigo. E coisas, um animal e uma moeda que se perderam. Então é o capítulo dos perdidos. Eu gosto de chamar dos perdidos e dos achados. O que Jesus está querendo dizer é a mesma coisa com as 3 parábolas. Com a ovelha, com a moeda e com o filho. É a mesma coisa. E o que Jesus está dizendo? É que em todos os casos, houve cuidado. Jesus está falando essa parábola para quem? Para os seus discípulos? Sim ou não? Vocês estão aqui, gente? Estou assim com medo. Porque, né, tem um conceito filosófico que é do sonho, né? Então a gente nem sempre sabe se está acordado ou está sonhando. Já aconteceu isso com você? Você acordou, teve um sonho, mas era tão real que você parecia que estava vivo. E de repente eu estou aqui e eu estou sonhando, eu não estou aqui, entendeu? Então às vezes eu tenho essas dúvidas. Quem falou isso foi Descartes, cara. Os caras são muito doidos, né? Jesus estava falando para quem essa parábola? Jesus estava falando para os publicanos. Perdão. Jesus estava falando para os fariseus. Jesus estava falando para os doutores da lei. Jesus não estava falando para o povo. Jesus não estava falando para os discípulos. Eles estavam lá ouvindo, mas não era para eles. Era para os grandes religiosos de Israel. E Jesus disse assim: tinha um pastor com 100 ovelhas. 100 ovelhas, um rebanho considerável. Uma delas se perdeu. O que o pastor fez? Levou as 99 para o aprisco, trancou todo mundo bonitinho e foi procurar a perdida. Quando achou, colocou nos seus ombros, trouxe de volta e se alegrou com as outras 99. Havia uma mulher. Esta mulher possuía 10 moedas, 10 dracmas, uma moeda grega que tem um furo no meio. Naquela época,
A mulher trabalhava em casa, ela recebia essa moeda do seu marido. Não era para comprar coisa para casa, era só para que o marido demonstrasse a ela que ele a amava. Por isso a mulher pendurava as moedas num colar e usava no pescoço. Sensacional isso, né? Atenção, rapaziada, os homens desta manhã que me escutam. Quando você for levar flores para sua mulher, para sua noiva, para sua namorada, nunca leve flores para ela. Nunca. Mande entregar. E, de preferência, o trabalho dela. Porque ela vai receber aquilo, vai fazer aquela volta em torno dela. Quem foi que deu? Quem é que deu? E ela vai, o meu marido me mandou flores. E ela vai estufar o peito, pegar o buquê e vai sair assim, gente. Parece até um robô, né? Para não... Por que a mulher faz isso, irmão? Às vezes até ela é alérgica com as flores. Mas por que ela faz isso? Porque ela está se sentindo amada. Então, quando aquela mulher perde a moeda, ela fica maluca. Porque ela está dizendo para o marido que o que ele deu não é importante. O amor dele não é importante. E ela varre, ela acende a luz, ela faz a faxina, encontra a moeda. E vai dizer para todo mundo, encontrei a minha moeda. O filho, o que acontece com o menino? O menino faz a coisa mais terrível que alguém pode fazer. Ele chega para o pai e diz, pai, eu gostaria que você tivesse morto. Mas tu não morre. Parece que está vivendo agora, no século 21, que as pessoas não morrem mais. Os velhos não morrem mais, não é, irmão? Eles fizeram greve de morte. Mas é verdade, irmão. O cara com 95 anos correndo na praia, durinho. Eu falo, Jesus eterno. Eu já estou há 45 anos pagando o INSS dele. Ele está ali. Eu falo, Jesus, até o cara não vai mais morrer, irmão. Né? Filho pródigo. Já que você não morre, me dá a minha herança. É isso aí, Jorjão. Tu vai morrer mais não. Vai morrer, fica tranquilo. Tu vai morrer mais não, cara. Ai, muito bom. Você não morre, então me dá a minha herança. É isso que ele diz para ele quando ele pede herança. Porque só se entrega a herança depois morto. Ele vai, gasta, arrebenta tudo. E aí quando ele está lá, querendo comer a comida do porco, ele se lembra que na casa do pai tinha tudo. Aí ele falou, pô, não dá para voltar como filho, né? Porque eu deserdei, foi o contrário, não foi o pai que deserdou o filho, foi o filho que deserdou o pai. Eu já deserdei meu pai, então eu não tenho como ser chamado filho, mas eu vou pedir um emprego para ele. Me aceita como um dos teus jornaleiros, a versão mais antiga, como um dos teus trabalhadores que trabalham por jornada. Você é um diarista aí, fazer faxina. É isso que o garoto falou, pensou. E aí quando ele chega, o que o pai faz? O pai corre em direção do garoto, abraça, beija, coloca um anel, roupas novas, sandália nos pés e grita dizendo, esse meu filho estava morto e reviveu. Você percebeu o cuidado do pastor? Vamos voltar aqui para a lição. Você percebeu o cuidado da mulher? Você percebeu o cuidado do pai? Quem é que se perdeu? A ovelha mais bobinha, tolinha. A ovelha com TDAH, com TEA, espectro 2. Foi ela que se perdeu, irmão. Porque está todo mundo aqui, caminhando, a ovelhada toda aqui. Aí a ovelha, ai, que capim bonitinho. E a galera está indo, e ela está aqui. TDAH, só pode ser. Se perdeu.
que o pastor faz? Ele volta. Mas tu não tinha que estar na fila, ó abençoada. Mas eu vou cuidar de você, mesmo que você perca o seu lugar na fila. Você está entendendo isso? Cuidado com os fracos. Com os fracos, cara. O problema do filho não é o mais novo. O problema da parábola do filho pródigo não é o mais novo. O problema, quem é, irmão? É a mala sem alça, baú de papelão na chuva do filho mais velho. Porque aquele menino representa quem? Ou representava quem? Os fariseus e escribas, que estavam olhando os seus irmãos fracos e não queriam participar da festa como o mais velho. Porque esse esbanjou tudo. Esse não deu valor à escola dominical. Esse não veio no culto da ceia. Esse é crente ruim, não dá dízimo. Vamos afastá-lo. Aqui, nesta casa, nós cuidamos dos mais fracos. Você conseguiu entender isso? Você conseguiu entender isso? Nós estamos na época da performance. Época da performance. O que é a época da performance? Escreveu, não leu, o pau comeu. Um entregou o que tem que entregar, corta a cabeça. Outro, próximo. Nós estamos vendo nessa época. O mundo é esse. Só que o evangelho não funciona assim. Porque aqui nós cuidamos dos que não performam. Que Deus nos dê graça, irmãos, para a gente entender o que é cuidar uns dos outros. Não é cuidar do bonitinho, fofinho, cheirosinho, o enquadrado, o maravilhoso, o pastor maneiro. É cuidar da mala sem alça. É cuidar do cara que faz raiva em você. Cuidar uns dos outros. Irmãos, eu estou falando para vocês, não. Eu estou falando para mim. Porque a minha cabeça é seletiva. Sou seletivo. Vamos embora. Bora. Vem, não vem, meu filho, vamos embora. Eu sou assim. Eu fui criado assim. Os meus ambientes profissionais me fizeram assim. E quando eu me deparo com o evangelho, o Espírito Santo fala comigo: você está completamente errado, filho. Porque você tem que parar a tua correria, a tua caminhada esbaforida, para trazer junto com você o fraco. E às vezes a gente vai cuidar do fraco, ele vai continuar a ser fraco. Ele não vai melhorar na fraqueza. Não, eu vou cuidar do fraco para ele ser forte. Nem sempre. E tu vai carregar essa mala enquanto Deus te der força. Obrigado. Amém. Que vontade de ficar só nesse tópico, mas tem coisa para falar. Muita coisa para a gente falar. Obrigado. Cuidado exige percepção. Botei aqui a palavra em caixa alta. Fiquei sabendo esses dias por que caixa alta. Sabe por que caixa alta? Porque antigamente, na tipografia, as letras, elas eram colocadas no tipógrafo uma a uma. E as letras maiúsculas, e tinha as maiúsculas e as minúsculas.
E as letras maiúsculas ficavam uma caixa em cima e as letras minúsculas ficavam uma caixa embaixo. Por isso que é caixa alta. Que legal, né, cara? Que legal. Totalmente aleatório. Vamos lá. O cuidado exige percepção dos ausentes, dos semblantes animados, das mudanças de comportamento, do isolamento. Cadê aquele que vinha sempre e não está vindo mais? A gente tem que perceber. A gente tem que perceber aquele que falava com você que parecia que não te via há 100 anos. Fala, meu irmão, tudo na bênção. Aleluia. E aí um dia ele vai falar com você: Pai do Senhor, meu irmão, você precisa perceber que ele não está bem. Não? Eu trabalhei alguns anos em banco. E a gente era treinado para perceber. Principalmente porque uma das modalidades de assalto a agências é sequestro da família dos responsáveis pelo cofre. O cara sequestra a família e diz: você vai lá na agência, vai pegar tanto e vai voltar e vai me entregar, porque senão mata a tua família. Só para vocês terem ideia, isso não é divulgado e nem pode. Isso acontece uma vez por mês aqui no Rio de Janeiro. Uma vez a cada 2 meses no Rio de Janeiro, em várias agências. Todos os bancos. E Vânia está ali, a gente tinha códigos. Se acontecesse isso, o que fazer? O porteiro do meu prédio, que eu era responsável por essa parte, sabia o código que eu ia usar se eu tivesse sequestrado, se a minha família tivesse sequestrado, para vocês terem ideia. Então, como que você percebe? O funcionário, da mais de banco, ele tem um padrão de vestimenta. Né? Tem que vestir daquele jeito. Então, se ele for para a agência com a gravata torta, com a camisa amarrotada, já chegou ao ponto de acontecer de um cara com a meia de uma cor, outra meia de outra cor. Porque ele está saindo com o sequestrador dentro da casa dele. Para a agência. E ele vai chegar completamente alterado. Não vai falar com ninguém, vai subir direto. E a agência é treinada para perceber isso. Opa, está acontecendo alguma coisa. E se você for falar com a pessoa: e aí, cara, está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. Porque a mulher está com a arma na cabeça. Você percebeu? Só que a gente sabe que não está bem. Todas as agências que eu trabalhei tinham códigos dos funcionários. Para o cara falar: está tudo bem. E ele fazia um sinal que eu sabia que dava ruim. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O cara do teu lado está dando sinal que ele não está bem, que ele não está bem, que ele não está bem, que ele não está bem. E você está: te adoramos, Senhor, aleluia. E o cara do seu lado. Cuidado dos mais fracos. Já me enrolei todo na minha hora. Vamos embora. Contate pessoas, convite para café, ore junto. Não espera ele voltar sozinho, porque ele pode ser a ovelha perdida. Se você deixar a ovelha lá, ela vai continuar perdida. Você tem que ir e buscar a ovelha perdida. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Não agradar a nós mesmos, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, o que é bom para a edificação. Romanos, capítulo 15, texto desafiador demais. Rogamos também, irmãos, que demonstreis os desordeiros. Desordeiro, causa de desordem. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Segundo, vamos ver se a gente consegue falar pelo menos de 2. Cuidado com o quê? Com as famílias em crise.
O nosso tempo é recheado de crises de todas as espécies, principalmente sobre famílias nucleares que têm sido bombardeadas de todos os lados e maneiras. Para quem não sabe, família nuclear é pai, mãe e filhos. Bom? Precisamos, como igreja, estar atento às necessidades das famílias, sejam elas financeiras, espirituais, conjugais. Olhar para as famílias, cuidado com as famílias. Posso mandar real? Vou falar uma coisa muito... Isso é para a mulherada, porque é a mulherada que percebe isso. São vocês, meninas, que percebem isso. A gente não percebe. Né? O homem é muito... Não sei o que é homem, mas ele não percebe. Você sabe quando uma pessoa repete de roupa constantemente? Sabe ou não sabe? Eu sei, jamais. Uma pessoa num ambiente desse, ela vai querer repetir roupa sempre? Por que ela repete roupa? Porque ela não tem dinheiro para comprar um vestido, comprar uma calça. Sabe por quê? Por que ela não tem? Porque ela tem filhos. E nós que somos pais e mães, nós vamos morrer de fome, mas os nossos filhos vão ter as coisas. Falei forte, né? Você está entendendo o que é cuidado? Isso, cara. A gente tinha que ter aula, a gente tinha que ter treinamento para perceber. Treinamento para perceber as coisas. Porque tem treinamento, sabia? Quando eu trabalhava no banco, falei com vocês, era treinado. Eu era treinado para saber quem era o cliente. Quando o cliente falava comigo durante 10 segundos, eu cheguei de falar com você, em 10 segundos eu sabia quem era a pessoa, qual era o perfil de cliente daquele cara. E eu tinha que atendê-lo dentro do perfil. As pessoas são treinadas. Você acha que tem alguém de bobeira, irmão? Ninguém de bobeira, não. O pessoal sabe que você gosta. Só pela forma como você fala. Treinamento. A gente tem que ter esse treinamento na igreja, irmão. Para a gente perceber as necessidades. Necessidades familiares. Esteja atento aos sinais de socorro dados por famílias em perigo. Percebeu? Organize cesta básica. Organize. Carona para médico. Escala de limpeza. A pessoa não está tendo tempo. Não está podendo porque o filho está doente. Essa coisa toda, irmão. Hoje nós temos muito mais condições de fazer isso. Sabe por quê? Porque nós estamos em G6. Em um GC você tem muito mais possibilidade de analisar isso, de perceber isso. Auxílio terapêutico. Tem hora, irmão, que tem que ir para psicólogo, tem que ir para psiquiatra, tem que tomar remédio. Isso custa grana e nem sempre dá. E nós precisamos cuidar, irmão. Discipulado, oferta de emprego. Deus nos ajude, né? Deus nos ajude. Se alguém não tem cuidado dos seus, caramba, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Mais um versículo. Versículo crasso da Bíblia. A religião pura, a Bíblia fala de religião. O que é religião para a Bíblia? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. 2 pontos. Visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Viúva, família. Órfão, família. Problemas na família. E nós vamos cuidar desses problemas. Você está entendendo isso? O que a Bíblia nos orienta?
Terceiro, cuidado com o novo convertido. Cuidado com os fracos, cuidado com as famílias, cuidado com os novos convertidos. Bíblia Sagrada, os novos convertidos são comparados a crianças recém-nascidas que precisam de cuidado ininterrupto para que cresçam espiritualmente saudáveis. Quem é pai, mãe, sabe exatamente o que eu estou falando. Cuidado é ininterrupto. Trata-se de discipulado, alguém para sentar junto, explicar a Bíblia, responder dúvidas, ter paciência nas inconstâncias, direcionamento para a caminhada, incentivo às conquistas espirituais. Estava falando aqui, ali mais ou menos no meio da aula, ontem nós tivemos um culto muito especial, irmãos, muito especial. Eu gostaria muito que, quando você tiver acesso a algum evento da igreja fora dos cultos normais, de domingo, de terça-feira, mas um evento, né, do Ministério de Família, um evento do Ministério de Jovens, um ministério de ensino, seja qual for o ministério, de dança, que você faça o esforço para estar aqui. Porque nesses dias, geralmente, nós trazemos pessoas de fora. Geralmente. E o bom de você pregar, e eu falo isso como um pregador itinerante, hoje eu estarei pregando uma igreja à noite, uma igreja batista. O bom de você pregar uma outra igreja é que você não tem muito compromisso. Aqui, quando eu vou apertar o caldo, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu conheço alguns de vocês. E pode ser que você tenha... E o pastor está falando comigo. Não gostei. Entendeu? Então eu tenho que tomar cuidado. Tenho, sim. Todos os pastores aqui têm esse cuidado. E a gente sempre generaliza bastante. Quando eu estou na igreja do outro, eu chuto o balde, irmão, não quero nem saber. Vou embora mesmo, depois o pastor que se vire. Mas às vezes é isso, quando você faz isso, óbvio, que com temor, com respeito, com consciência, as coisas, né, acontecem. Então, quando tiver um evento desse, vem gente fora, venha! É dos jovens, eu tenho 100 anos, está correndo na praia, que tu é velho o quê, rapaz? Tu é jovem, vem aqui. Evento é de família, pô, eu sou solteirão, estou aqui ainda na pindaíba, venha, que Deus vai te abençoar, filho. Amém? Faça isso, faça isso. Ontem, que palavra que a gente teve, quem estava aqui pode depois confirmar para você. Se a mensagem for para o YouTube, veja, Ulisses Torres. Ele foi salvo por causa de uma mulher. A mãe de um amigo dele, porque esse amigo o tirou da rua, porque ele com 14 anos estava dormindo na rua. E esse amigo levou ele para a igreja, porque era a festa da mãe dele. E quando ele chegou lá, a irmã Rosa, o nome dessa irmã, estava na porta recebendo as pessoas e perguntou assim: quem é ele? Aquele jeito daquelas pessoas mais broncas falaram: quem é ele? Esse aqui é meu amigo. Conhece ele de onde? Pô, conheço ele da rua, a gente brinca junto, joga bola junto e tal. Qual o nome dele? Ah, ele é o Urso, porque ele era conhecido pelo apelido. Ele é o Urso. Aí a irmã falou assim: então vem cá, meu filho, me dá um abraço de urso. Aí o cara foi. E aquilo ganhou ele. Ele ficou nessa igreja dos 14 aos 19 anos. Só aos 19 anos que ele foi liberto das drogas. Dentro da igreja. Sendo cuidado por todos da comunidade. E hoje ele é uma referência no evangelho, em missões nessa cidade. Você está entendendo isso? Cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Trata-se, mas quando estivermos com vocês, nós fomos como crianças. Fomos como uma mãe ao cuidar de seus filhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. O último, tem mais 3 minutinhos, vou tentar, senão a gente termina aí na metade.
Cuidado com o líder sobrecarregado. Me ajuda. Os líderes cristãos, infelizmente, são vistos como supermembros da comunidade, pois no imaginário coletivo o líder está imune às crises da membresia. Temos vários líderes, eu estou olhando para vários líderes aqui nessa casa. Você tem o seu líder no GC, tem o seu líder no diaconato, tem o seu líder no louvor, tem o seu líder nos adolescentes, nos jovens, nas famílias. Cuida dele. Cuida dele. Cuida dele. Segundo o Instituto Barna, mais da metade dos pastores estadunidenses dos Estados Unidos sofrem solidão, depressão e estresse. 70% afirmaram não possuir nenhum amigo. 70% dos pastores dos Estados Unidos. Não sei aqui como é no Brasil, mas eu acho que não muda muito. Cuidado com a liderança se traduz em revezar tarefas, oferecer ajuda, orar e ser solícito. Irmãos, quem pode ajudar aqui nesse evento? Crie. O cara está morrendo, porque ele vai fazer. Ele vai meter a mão. Ele vai bater o escanteio e vai correr para cabecear. Ele vai fazer isso, porque ele é líder, ele tem compromisso. Você quer ajudar ele? Pode contar comigo, pastor. Estamos juntos. Você está entendendo isso? Olha o que o texto sagrado diz. Foi. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. A gente fica dizendo no trabalho, não sei se você já ouviu essa expressão, chefe feliz, funcionário feliz. Né? Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso aí? Faça o seu chefe feliz. Faça o seu pastor feliz. Faça o seu líder feliz. Como? Cuidando dele. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Paulo está dizendo, ora por mim, gente. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E aqui a gente encerra, concluindo, dizendo, quando todos na igreja são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade do grupo é preservada e aumenta. A igreja primitiva, primeiro século, era conhecida pela unidade e cuidado com os seus membros. Atos 2, 44, 45. Em Atos 6, os diáconos foram levantados para cuidar das viúvas. Em Romanos 16, o apóstolo Paulo lista uma série de pessoas que trabalhavam e arriscavam a vida uns pelos outros. Interessante isso demais. Leia lá o último capítulo de Romanos, você vai ver assim, depoimentos maravilhosos. O cuidado era concreto. O cuidado não era apenas uma oração. Porque tem gente que precisa ser cuidada. E você que está chegando agora, a lição de hoje, nós iniciamos uma série na Escola Dominical, uns aos outros. Nós falaremos sobre isso mais 5 domingos. E hoje a gente começa a dizer, cuidai uns dos outros. Perceba as necessidades e ajude, porque isso é feito uns aos outros. Amém?